Está no ar o Porto Alegre em Debate. Hoje nós vamos falar da Jornada Municipal de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Por isso está conosco aqui a vereadora Maria Celeste, que é a presidente aqui da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana. Acho que é uma das comissões com o nome mais longo aqui da casa. Verdade. Está conosco também a Alessi Matos, que é vice-presidente do Condica, e ainda a Joelza Mesquita Andrade Pires, que hoje é diretora da FASE. Bom, vereadora, a jornada teve o lançamento no início deste mês, no início de julho, mas eu gostaria de começar esse debate com a sua explicação do como surgiu essa discussão na comissão e da sua relação com esse interesse. Pois não. Uma alegria muito grande poder participar desse debate com a doutora Joelza, a Alessi, minha ex-colega, ex-conselheira tutelar também, não só vice-presidente do Conselho de Direitos, mas ex-conselheira tutelar da cidade, que tem uma larga experiência no atendimento à criança e adolescente. Acho muito significativa a presença dela e da doutora Joelza, que tem nos acompanhado e agora está numa nova trajetória dirigindo a Fundação Socioeducativa do Estado do Rio Grande do Sul. Mas eu queria dizer que nós, este ano, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, resolvemos inovar nesse tema do combate à exploração sexual de criança e adolescente no município de Porto Alegre, copiando um pouco a iniciativa da Assembleia Legislativa através do deputado Fabiano Pereira, que tem ao longo dos 10, 12 anos já a Jornada Estadual de Combate ao Enfrentamento à Exploração Sexual de Criança e Adolescente. E percebemos que aqui, mesmo tendo na cidade de Porto Alegre já um comitê que iniciou o trabalho neste ano, tendo uma longa história do Conselho Municipal, que elaborou inclusive um plano municipal de enfrentamento à exploração sexual no município de Porto Alegre, nós percebemos que nós precisávamos também contribuir. A Câmara Municipal precisava contribuir com esse tema e aprofundar essa discussão na cidade. De que forma nós fizemos isso? Copiamos, então, digamos assim, os bom exemplo da Assembleia com a criação dessa jornada municipal descentralizada, ou seja, percebemos a necessidade de discutir nas regiões da cidade esse tema. Mais ainda, percebemos a importância de estarmos trazendo para as novas educadoras sociais, para as novas professoras que estão nos cursos das escolas municipais especialmente, do antigo normal, que estão fazendo formação para atender as crianças e adolescentes nas entidades não governamentais, nas escolas do município, percebemos a necessidade de aprofundarmos esse tema através de uma formação. Então, por isso, este debate foi aprovado, essa iniciativa foi aprovada em toda a comissão. Nós somos 6 vereadores na Comissão de Direitos Humanos e imediatamente quando coloquei a proposta foi aprovada pelo conjunto da comissão e já tivemos o primeiro debate que foi na Escola Emílio Meyer. Foi muito importante, nós convidamos a doutora Joelza para ser a nossa primeira panelista, que é a doutora que trabalha esse tema. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela ao longo da sua vida, a questão do abuso sexual aqui no município de Porto Alegre. E foi muito interessante, porque mesmo sendo uma noite fria, doutora, estava frio, muito frio, nós tivemos um grande público, quase 100 pessoas no auditório da escola, e especialmente as professoras do curso normal que estiveram conosco, as professoras da escola como um todo, e foi desafiador, porque foram 2 horas de debate e não queriam terminar, continuavam no nosso entorno questionando a Joelza e nos questionando, várias questões de procedimentos, enfim, do dia a dia de como lidar com esse tema, como abordar, como denunciar, como ajudar as crianças neste aspecto. Então, achamos que foi extremamente rico, oportuno e vamos continuar nesse próximo semestre com esse debate em várias regiões da cidade. Com certeza. Bom, vamos aproveitar então, já que a doutora Joelza foi a primeira painelista, para nos contar um pouquinho como está sendo esse início da jornada e como a tua experiência se insere nisso. Sabe que eu achei muito interessante essa questão da jornada municipal, porque eu estou na 9ª estadual. A jornada estadual nós estamos no 9º ano e acho que municipal vai ser muito interessante, porque eu vejo que, principalmente quando se trata de abuso sexual, ainda existe uma dificuldade muito grande de se trabalhar com esse tema. Primeiro porque é um tema que mexe muito com os nossos sentimentos, principalmente do professor,
do médico, do psicólogo, né, do técnico de um modo geral, e que realmente a gente precisa estar bem atento aos menores sinais, né? Então, assim, para mim é muito gratificante poder trabalhar e capacitar esse pessoal, porque eu já venho nessa história há quase 20 anos, né? Eu acho que 21 anos que é a idade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desde aquela época já comecei a trabalhar com crianças e adolescentes vítimas de violência. Hoje estou numa função de presidente da FASE. Acho até que, claro, pela minha trajetória, né, ao longo dos anos, e acho até que os meninos hoje estão dentro da FASE porque de alguma forma faltou um atendimento maior. São aqueles que eu digo que eu não pude de alguma forma olhar, né, e que nós, assim, acho que as políticas públicas não conseguiu chegar, mas que a gente vem, assim, tentando e trabalhando de uma forma exaustiva para pelo menos tentar recuperar. Mas voltando, assim, à questão das crianças, né, eu vejo que quanto mais atento nós estivermos para a questão da proteção e para a questão da visualização desses menores sinais que a criança vai mostrar, mais rápido a gente vai conseguir realmente dar conta do enfrentamento e dar conta do problema, né? Eu vejo que enquanto a gente não tiver esse olhar, todo mundo falando a mesma linguagem, todo mundo junto, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E acho que o primeiro espaço que nós temos que realmente introduzir o tema é na escola. Porque a professora, eu sempre digo que o aluno, a criança, o primeiro espaço dela vai ser sempre a casa, que é o espaço social onde ela aprende o básico, onde ela vai aprender, onde ela vai ter educação informal. O segundo vai ser a escola. E os professores têm que estar preparados, sim, as diversas formas. Passa mais tempo na escola do que em casa. Mas, claro, principalmente agora que a gente está trabalhando tanto com essa coisa de tempo integral, a criança às vezes está na escola num turno, no outro ele está no SASI, ou ele está fazendo alguma atividade da escola. Então, assim, acho que nós temos que investir muito, e na família, principalmente, né? A doutora falou dos primeiros sinais, né? E a Alessi, que tem uma longa experiência como conselheira tutelar e agora como vice-presidente do CONDICA, quais tu acredita que são esses primeiros sinais a que os pais e, enfim, o entorno da criança deve estar atento? Bom, eu acredito que esses primeiros sinais, né? E às vezes, né, eu acho que é bom ampliar, eu acho que tem, assim, que é muito importante essa questão da jornada municipal, né, que veio, né, de certa forma, combinar com a questão do comitê municipal, que vem se trabalhando hoje, direcionado com as redes regionais que nós temos na cidade, porque se a entidade lá no SASI ou lá na creche não se der conta desses primeiros sinais, quando as crianças chegam às vezes acontecendo o próprio abuso, né, a própria violência na sua família, na sua casa, e os educadores não estiverem preparados, fica muito difícil, porque hoje, no dia a dia, daí eu falo quanto dirigente de uma entidade que tem todos esses programas, todos esses serviços, que crianças de berçário chegam já sofrendo, muitas vezes, o abuso. Né? Então a gente tem que estar muito atento, os nossos educadores têm que estar preparados para dar esse encaminhamento, e também a entidade tem que estar preparada, porque às vezes não é fácil. Eu tenho atendido, porque além de ser vice-presidente do conselho, está acompanhando o comitê municipal dentro dessa preparação que nós tivemos, o quarta formação do PAIR, que é o Programa Integrado a Nível Nacional, com todos os segmentos estadual e federal. Se a gente não prepararmos, que eu fiquei feliz no sentido que agora essa jornada está se preparando dos professores, os educadores que estão em processo de formação, porque as escolas, os educadores têm que estar preparados para identificar e encaminhar, né? E eu acho que nesse sentido os próprios, foi na formação do PAET, foi quase 300 profissionais que participaram dessa formação, e no intuito de multiplicar, né? Então, quando chega a criança, né, a criança normalmente tem vários indícios que ela fica muito triste, ou chora, ou até mesmo verbaliza muitas vezes. E muitas vezes os próprios educadores não acreditam. Isso é uma coisa muito séria que acontece. Eu atendi um caso específico, uma menina de 9 anos, ela queixou na família, reclamou na escola e
só a avó que me procurou e conversando com a menina que a gente deu esse encaminhamento. E casos comprovados, né? Mesmo que se tenha dúvida, não acredite, mas encaminha. É o que eu sempre digo. Qual é o grande problema? A dificuldade do técnico, a dificuldade do professor, a dificuldade do profissional aceitar que aquilo está acontecendo de fato. Isso a gente encontra muito frequentemente, a gente chama inclusive que tem um nome para isso, a gente chama de resistência psicológica, assim, na verdade você não consegue enxergar aquilo e saber e imaginar que aquela criança está sendo vítima de alguma forma de violência, e a violência sexual principalmente. E acho que há um desconhecimento da lei e das leis que protegem a criança. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre falo é que o educador, e seja qual for o técnico, ele tem que ter, que trabalha com a criança e o adolescente, ele tem que ter pelo menos o conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque o que diz o artigo 13? O artigo 13 diz que a gente tem que notificar os casos suspeitos ou confirmados de qualquer tipo de violência contra a criança e adolescente. E a criança, o que ela é? Ela vai mostrar os sinais sempre. Então, por exemplo, uma criança que está num berçário, uma criança que está na pré-escola, é uma criança que ela vai estar diferente do funcionamento normal, é uma criança mais irritada, é uma criança mais agitada, é uma criança que vai ter assaduras com frequência. Isso quando se trata de violência sexual, mas também tem outros sinais que a gente vai ver em outras formas de violência, violência física ou até mesmo a negligência, que é uma forma muito comum, né? Mas aqui especialmente a gente trata da questão da violência sexual. Essas crianças menores, elas apresentam muita irritabilidade e às vezes até uma certa dificuldade para sair da pré-escola, para sair da escolinha para ir para casa, ou porque tem medo da pessoa que vai lá buscar essa criança, às vezes é o pai, às vezes é a madrasta, às vezes é um tio, é alguém, enfim, que está responsável por aquela criança naquele momento. E quando ela chega na escola, propriamente dito, já com 6 anos, o que ela vai apresentar? Dificuldade escolar é a primeira coisa. Agressividade, dificuldade de lidar com o outro, comportamento sexualizado. A criança muito frequentemente mostra através do desenho a violência que ela está sofrendo, e aí, claro, a professora ela tem que estar preparada, ela tem que estar, pelo menos, capacitada para perceber que aquele desenho daquela menina de 6 anos ou daquele menino não está compatível com o desenvolvimento neuropsicomotor. Ela está espelhando tudo. Claro, que ela não vai dizer inicialmente, eu estou sendo abusada pelo meu pai, ou pela, sei lá, minha mãe, ou pelo vizinho. Ela não vai saber dizer isso, né? Então ela vai mostrar através da irritabilidade dela, da agressividade, porque a gente pode encontrar os dois extremos. Nós podemos encontrar uma criança extremamente deprimida e num canto, ou a gente pode encontrar, no geral, uma criança hiperativa e que quebra tudo à sua volta e que não consegue parar e não consegue concentrar a atenção. Então são sinais que são muito característicos. Então, por exemplo, na primeira infância, na pré-escola, a criança tem muita assadura, pode ter infecção urinária de repetição, entendeu? Então, a gente inclusive assim sabe, se tem estudado muito esses 3 primeiros anos de vida de uma criança e a relação dela com os pais, a relação parental dela, e as crianças que são vítimas de abuso ou de violência, elas mostram através do comportamento, ela não sabe dizer, então o comportamento. Então, esse monitor da creche, esse professor da escola, da primeira infância, ele tem que estar preparado para os menores sinais, porque fora isso, ele vai ser igual a qualquer criança, vai brincar, vai interagir com o outro, vai querer fazer coisas de criança. O normal, acho que ela tem a obrigação de saber, né? Como é que é uma criança normal? Quando foge da normalidade, opa, tem alguma coisa aí que está errada. E muitas vezes, né, doutora Joel, uma criança repetiu o que fazem com elas, até mesmo com seus próprios colegas. Sim, por isso o comportamento sexualizado que tem que ficar atento, né? E não necessariamente o comportamento sexualizado, fazer com o colega ou querer fazer com o colega, querer brincar de sexo com o colega, não necessariamente implica que esteja sendo abusado, mas pode estar, por exemplo, dormindo no mesmo quarto dos pais, pode estar presenciando situações sexualizadas, relações sexuais, que também
não deixa de ser uma forma de violência, Exato, né? exato. Uma omissão. Claro. E esse preparo que a jornada vai proporcionar aos seus professores, aos educadores. Tivemos então a primeira palestra, mas quais vão ser as outras ações no sentido de preparar esses profissionais? Nós pretendemos levar esse debate, esse painel, para outras regiões da cidade, né? Como eu disse, nós trabalhamos com um grupo de professores e educadoras da Escola Emílio Meyer, que é uma escola do município, que prepara educadoras no curso normal, antigo curso normal, né? São pessoas que estão ali, especialmente oriundas das entidades não governamentais, que fazem um atendimento a crianças e adolescentes, né? Então, os profissionais que estão buscando uma qualificação. A próxima etapa será, provavelmente, estamos vendo com a SMED, né? Porque também a SMED nos dá sustentação nessa parceria, será com a Escola Liberato Salzano, lá no Sarandi, né? E logo a seguir, mais 3 regiões nós queremos estar trabalhando. Importante dizer também que nós queremos fazer esse trabalho articulado com a rede de atendimento também da região, dentro do possível, né? Convidando todos os profissionais que trabalham nas escolas da região para que também estejam interagindo nestes painéis. O que nós achamos importante, além de levantar o tema, né? Além de estar fazendo a formação, que eu acho isso significativo, também é necessário que as pessoas saibam como denunciar, para onde encaminhar, como fazer a denúncia, né? Portanto, aí o papel importante do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal, de estar juntos nesta parceria para que a gente possa informar adequadamente. Por quê? Porque, lamentavelmente, o que a gente tem visto, né, são os números que se repetem ao longo dos anos. Até comentava com a Alessi, né, há pouco, disse, olha, é assustador, nos últimos 2 anos, 3.000 denúncias na cidade de Porto Alegre, né? Por outro lado, a Alessi pode comentar e dizer, não, isso significa que as pessoas estão se sentindo autorizadas também a denunciar, e isto é significativo. Uma né? pergunta que vale para todas, é ainda um tabu esse assunto do abuso sexual, da violência Claro, sexual? É um mas tabu. com certeza. É um tabu e até Muito acho que difícil agora de- na questão da discussão e às vezes a gente acredita, né, que está aumentando as denúncias, se de 8 para só para 4 minutos cada criança está sendo abusada. Então eu costumo dizer nos meios que eu convivo, né, bom, pode existir, está existindo abuso no nosso meio, porque cada 4 minutos alguém está abusando de alguém, então está se quebrando. Eu acho que a gente tem que quebrar o tabu, discutir a questão da violência, e começa com relação à questão da violência da mulher, a questão da violência contra a menina, porque normalmente na sociedade começa a se falar da violência contra a mulher quando a mulher tem 30 anos. É muito tarde, temos que discutir a violência da mulher com 15 anos, da criança, da menina, com 10 anos, e com oficinas, e trabalhando com expressões corporais, com oficinas de dança, fazendo a menina se conhecer, e com esse trabalho, assim, participando direto, eu vi o quanto aparece, o quanto as meninas ficam preparadas até para multiplicar, até para dentro da sua própria casa, que nós temos a campanha, isso não tanto do Conselho Municipal, do Comitê, mas uma campanha que é o ponto final, que são 4 países que está fazendo essa campanha, que é contra violência contra a mulher e a menina. Mas a gente trabalhou muito direcionado à menina, e também tivemos um chamamento para os homens. E trabalhamos com o menino, né? Porque se a gente, nós mulheres, que é repassado toda a responsabilidade, às vezes praticamente, para que nós cuidamos dos nossos filhos, cuidamos da educação, cuidamos da assistência, nas instituições a maioria são mulheres, então nós temos que chamar, trabalhar com os meninos, nós temos que transformar a visão também via os meninos, porque daí eles vão aprender a respeitar dentro da sua família. Se nós somos educadoras, temos que educar os meninos também. Claro, eu acho e que assumir a campanha. Eu acho que a E importância... considerando que o nosso Estado, ele tem esse viés machista, né, de Mas não discutir, o que eu ia falar de uma comentar. forma mais aberta, não tocando diretamente, mas tem que se trabalhar essa questão. A gente tem já 3 do- mulheres aqui em cargos importantes que estão discutindo o tema. Tem ainda essa questão do gênero, um tabu do gênero, talvez, para essa questão. que assunto. Acredito Olha, que eu sim. acredito que sim. Eu até acho que a jornada ela vai ser muito importante, porque nós temos quantas regiões aqui? 11, 10? São 10 do 10 Conselho Tutelar. regiões do Conselho Tutelar, ligado ao É. Conselho. Então, o que a gente vê, assim, a questão do aumento de notificações. Não é que a violência aumentou, eu já entendo de uma forma diferenciada. Eu acho que as pessoas estão mais preparadas para notificar. Ainda se tem, assim, uma dificuldade muito grande de fazer a notificação. Tanto que nós temos estudos, e eu fiz uma pesquisa no meu mestrado, e para cada caso notificado, 20 casos não são, ou seja,
ele fica ainda clandestino dentro de 4 paredes, dentro da família. Então, acho que a jornada ela vai dar visibilidade para esse tema, vai fazer com que as pessoas... Porque o que acontece muitas vezes? O professor, ele não notifica porque não é porque ele não consiga ver, talvez ele até veja, mas porque ele ainda não está trabalhando de forma articulada e interativa com o Conselho Tutelar. No momento que uma comunidade começar a trabalhar em conjunto, seja o posto de saúde, o Conselho Tutelar, a escola, a igreja, a associação lá de pais, seja lá o que for, começarem a trabalhar de forma integrada, eu tenho certeza que o número de denúncias vai aumentar e, consequentemente, o número de ações e de políticas públicas voltadas para o enfrentamento vai acontecer. Até bem pouco tempo, o Rio Grande do Sul era o segundo estado que mais notificava, porque muitas ações pioneiras partem daqui. Embora eu seja baiana, mas eu tenho que defender assim, o Rio Grande do Sul. Eu sou baiúcha hoje, porque metade do Sul, metade da Bahia. Mas eu acho assim, que aqui tem muitos avanços, tem muitas ideias que são pioneiras e que depois vai para o restante do país. Era o segundo lugar em denúncias, em notificações. Eu acho que junto com essa visibilidade, nós temos que levar o Estatuto da Criança e do Adolescente. As pessoas têm que saber mexer nele. Então, assim, por exemplo, quando eu dou aula para os meus alunos da medicina, eu levo o Estatuto junto. O aluno tem que saber que é infração administrativa o médico, o psicólogo, o educador deixar de notificar o caso que ele tenha suspeita, não precisa nem ter confirmação. Ele vai ser responsabilizado, sim. Porque o problema, na verdade, não é dos pais, não é do governo nem da prefeitura, o problema é nosso. Nós temos que nos unir todo mundo, a responsabilidade é nossa. Se os nossos meninos estão aumentando na fase, não é porque eles nasceram bandidos, é porque de alguma forma eles foram desprotegidos. Exatamente, independente né? de então, ter política. Então, isso é bárbaro, porque nós vamos começar a trabalhar dentro das comunidades. O que a gente precisa para fazer com que as pessoas possam de fato começar a olhar para os seus filhos olho no olho, a conversar com eles, a dividir as apreensões, a mostrar para eles quais são os valores. Muitos dos meus meninos não têm pai nem mãe presente. Exato. E não foram para a escola, então a culpa não vai ser só dos pais, a culpa vai ser também da escola que não foi atrás, né, da prefeitura que não deu o que deveria dar, do Estado que não proveu como deveria, enfim. Então, acho que a responsabilidade é nossa e eu acho que a jornada traz muito disso, assim, eu acho que a gente tem que refletir qual é o papel nosso, não somente como técnico, como político, mas como cidadão. Como é que a gente pode fazer para ajudar aqueles que estão à nossa volta? Mas esse aumento das denúncias, né, independente disso significar um aumento da violência ou não, são números assustadores, né? Existe uma espécie de aula de moralidade, né, na sociedade. É muito pior do que isso. O que tem, na verdade, é uma pontinha do iceberg, como eu mostro, né? Sim, na pesquisa, né? Eu faz mostro diferença que para cada caso denunciado, para cada caso 20 não são, então você imagina. É só uma pontinha. Tá tudo escondido. Que a gente precisa botar para fora. Antigamente não se dizia que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não se meteu a colher e hoje está como? Hoje o que nós temos? Nós tivemos que meter a colher para hoje ter delegacias especializadas, assim como nós temos delegacias especializadas para criança e para adolescente. Só metendo a colher, senão a gente não consegue. Não, eu acho uma coisa que é importante, né? Teve o Congresso, começou dia 9, né? Agora de julho. E realmente o Rio Grande do Sul ainda aponta, Porto Alegre especialmente, né? É onde já tem, onde está se discutindo um trabalho articulado entre ML e hospitais, aqui nós já temos. Então, o centro de referência. Os centros de referência, os centros que já tem, as redes, por exemplo, que essa história do posto de saúde, da associação, lá da escola, trabalhar junto, e de certa forma isso vai já inibindo e trabalhando com a família, isso para de acontecer. E a própria criança já vem preparado, sabendo que existe uma rede, já vai começar a falar para os seus educadores. E de certa forma a rede, né, vai tranquilizando
valorizando, que o profissional não vai se sentir sozinho, porque muitas vezes ele não assume, não vai adiante por medo, pela represália, mas se a comunidade estiver bem articulado, vai inibir, não vai acontecer. Eu queria colocar um outro aspecto que eu acho importante. Rapidamente, quando o assunto é bom, sempre falta tempo, Tá bom. mas a gente tem que fazer um breve intervalo. Ok. O Porto Alegre em Debate volta já já. Todas as crianças têm direito a uma família. Biológica ou adotiva, a família deve assegurar às crianças um convívio saudável para o seu crescimento, com muito amor. A família, natural ou substituta, deve promover o desenvolvimento da criança em ambiente livre de pessoas dependentes de entorpecentes. No caso de filhos adotivos, é condenado quaisquer tipo de discriminação relacionada à filiação. Para estes, também são garantidos os mesmos direitos previstos no Estatuto. Esta é a casa do menino, onde as crianças vão sorrindo com tudo que é bom. Pro Zezinho, tem higiene pra Ritinha, tem sim tudo que é bom. Cada um é um amigo, cada um vive com carinho, mas ajude sim pra essa história não ter fim. Ajudar é como amar, faz tudo ficar tão bom. A Casa do Menino Jesus de Praga acaba de receber o ISO 9001, certificando a nossa qualidade ao atender mais de 40 crianças. Mas você precisa continuar nos ajudando a contar essa história. Direito à vida e à saúde, liberdade, respeito e dignidade são direitos das crianças e adolescentes. Quando você vê uma criança pedindo esmolas na sinaleira ou vendendo doces, por exemplo, os direitos dessa criança estão sendo desrespeitados. Está previsto no Estatuto a proteção à vida e à saúde através de políticas sociais públicas, que devem zelar para que todas as crianças tenham uma vida digna. Direito à opinião própria e participação no convívio familiar também são itens do Estatuto da Criança e do Adolescente. E não é só isso. Brincar, praticar esportes e se divertir são direitos assegurados em lei da mesma forma. Afinal, só se é criança uma vez na vida. Prepare-se para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. Estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje discutindo a Jornada Municipal de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A gente terminou o último bloco com uma pequena interrupção aqui na vereadora que queria colocar um ponto importante. Na realidade eu quero colocar 3 questões que eu acho importantes. A primeira delas é que esse tema do abuso sexual, ele transcende qualquer classe social. Embora apareça mais na classe média baixa do que na classe alta, né? Talvez porque tem uma rede mais articulada, porque as pessoas têm uma preocupação de estar interferindo mais, inclusive, tem um costume, um hábito de interferir mais na vida do vizinho, né? Essa história que a doutora falava de não meter a colher.
isto aparece com mais força, mas não significa que na classe média alta não ocorra casos. Ocorre e muito. Só que fica naqueles anônimos, infelizmente, né, que a gente nem sempre consegue perceber. O outro aspecto que eu gostaria de colocar é o seguinte: nós temos já um instrumento potente em todo o Brasil, de uma política pública que está sendo segmentada no combate e enfrentamento, e nós temos o Disque 100, que é importante informar, né? Como nós estamos nesse debate aqui, eu acho fundamental, a TV Câmara tem uma excelente repercussão, né? Que as pessoas saibam que podem ligar para o Disque 100 e fazer denúncias anônimas. Isso é em todo o Brasil, e aí o Disque 100 já tem um processo que dirige para a cidade, dirige para a região, essa denúncia para ser verificada, averiguada pelo Conselho Tutelar. E o outro aspecto fundamental que nós precisamos falar também diz respeito aos recursos para os programas de enfrentamento e combate, né, à exploração sexual de criança e adolescente. Falo disso porque tu me perguntasse, né, e aí, para além da jornada, o que fazer, né? Eu tenho o costume de, anualmente, no orçamento da cidade, propor emendas para projetos e iniciativas do Conselho Municipal que tratem desse tema. E, lamentavelmente, a gente percebe que muitas vezes essas emendas são derrubadas pelo próprio governo. Então, significa que falta vontade política também para iniciativas como esta, né? Quando um vereador faz uma emenda no orçamento destinando recursos, e pequenos recursos, não é muito até, 50, 100 mil reais para dar início, né, a um atendimento, a um trabalho, significa que a gente tem, a Câmara de Vereadores tem uma preocupação com esse tema. Nem sempre é levado em consideração pelo governo municipal. Estou falando aqui diretamente do governo municipal porque nós estamos, né, falando de Porto Alegre, falando dessa iniciativa no município de Porto Alegre. Isso acontece em qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul, mas estou falando especificamente de Porto Alegre. Outra questão, o centro de referência, né? É o CRAI, né? O CRAI, que está sendo totalmente modificado também. Nós estamos com muitas dificuldades, e aí também a doutora Joelza, que participava ativamente desse processo, pode falar, né? Muita dificuldade no atendimento. Se a gente conversar com o conselheiro tutelar agora, ele diz, olha, tem casos que estão na lista de espera para o atendimento. Então, essa criança não pode ficar numa lista de espera. Ela tem prioridade absoluta, o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, na prática não se vê cumprir. Pois é, a gente tem uma vasta legislação, né? Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição Federal protege a criança e o adolescente, mas isso não parece ser suficiente, né? Eu acho que deveria ter um recurso próprio para esse tipo de ação. Né? E embora se diga que tenha, mas na hora que a gente pouco, vai buscar, ele é muito pouco, tanto que... O conselho pode nos falar. Por exemplo, o serviço, o CRAI, né, que é um Centro de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil, ele é exatamente, ele está dentro do HPV, ele acolhe todas as formas de violência, principalmente a violência sexual, faz a avaliação inicial, tem um poder pericial e judicial muito grande, assim, porque, na verdade, os casos, todos eles são julgados em cima desses pareceres que são feitos no CRAI. Depois tem todo o atendimento, o acompanhamento da criança, porque ela faz aquele atendimento inicial e depois ela tem que ir para a rede, para dar continuidade, né? Porque a criança não é uma coisa que foi lá e resolveu uma doença com remédio e saiu. Não, precisa de todo um atendimento, precisa ver como é que essa família, onde é que essa família está inserida, em que comunidade que tipo de assistência ela está recebendo, como é que essa criança está na escola, como é que essa criança está dentro das relações familiares. E tem uma série de situações que a gente tem que avaliar e daí se encaminha para um outro espaço para fazer essa avaliação. Até algum tempo atrás nós temos hoje o Serviço de Proteção à Criança, que era o serviço que eu coordenava e que atendia todos os casos, e 80% dos nossos casos eram abuso sexual. Hoje, eu acho que foi uma política pública assim, de peso, porque hoje o Serviço de Proteção à Criança foi acolhido pela Prefeitura e ele é um serviço de referência no atendimento à criança vítima e suas famílias, mas com uma série de dificuldades, principalmente no que diz respeito a recursos humanos, né? Principalmente no que diz respeito à equipe técnica formada. Então, acho que precisa ter um olhar mais diferenciado, não só do político, mas do gestor
que está ali, que está vendo aquele serviço é um serviço que é prioridade. Isso e que não ele pode é de também utilidade ser pública. Ser uma política de governo, né? Isso tem que ser Não, ele tem que ser, ele uma tem que política de ficar Estado, para uma exato. política de Estado, com certeza. Então, acho que tem que ter assim, um olhar mais diferenciado, não pode existir somente um único serviço, embora hoje nós temos os CREs, que a gente não pode deixar de falar, os CRAs, que são exatamente referenciais para o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade à violência, situações de risco, enfim, mas acho que ainda está faltando. Acho que nós precisamos dar passos mais largos. Embora hoje, quem já trabalha como nós trabalhamos há muitos anos nessa área, acho que muita coisa se conseguiu. Né? Hoje, só da gente falar do próprio Departamento Estadual da Criança e Adolescente, do próprio CRAI, das delegacias de mulheres, dos juizados da infância, das promotorias da infância, que são espaços especializados para a proteção da criança. Nós precisamos dar passos mais rápidos. Assim, a doutora Joelma e a vereadora Maria Celeste, nesse sentido, eu acho que o próprio CRAIAS, toda essa rede de atendimento que a gente implantou em Porto Alegre, acho que sem dúvida foi os conselhos tutelares, os conselhos de direito, os movimentos, os próprios profissionais que apontaram para isso, que hoje nós somos até referências, né, nos outros estados, mas que a gente precisa avançar. Precisamos de recursos. E é uma questão de gestão, sim, é uma política pública de Estado, mas o gestor municipal, a Câmara de Vereadores não pode ficar na vontade de uma parlamentar, tem que ser todos os vereadores assumir essa bandeira. Precisamos ampliar esse serviço já existente e também lá na ponta, né, lá na comunidade, fortalecendo essa rede. E para isso, política pública tu não faz só com boa vontade, tu precisa de recurso financeiro para implantar, para que esse adolescente não venha parar numa fase, para que esse adolescente que já diminuiu com uma ação rua que foi implantada, uma política da cidade, que ali aponta que a gente sabe que tem muita ligação entre a questão da drogadição e a exploração sexual, né? Que a gente não tocou ainda nesse assunto e que quando a gente está atendendo na rede, lá a menina que está já na exploração, é muito mais difícil conquistar essa menina e garantir que efetiva essa menina lá no trabalho, por mais que a gente faça, porque exige muito mais recurso, muito mais qualificação do profissional, né? Mais caminhada do que quando ele está ali na rede, como é que eu vou te dizer... iniciando, fazendo a preventiva mesmo. Então, é bem mais difícil. Então, a gente precisa investir nisso. Eu acho que vai ser logo setembro discutido o orçamento e votado, e a gente quer contar, sim, com essa casa. E estamos sensibilizando a nível de município, que hoje estamos tendo avanço também, que foi criado o decreto, quem coordena o comitê é o gestor público, né, a governança local. A gente tem feito um esforço muito grande para que se implante, que tenha recurso. A nível de conselho, votamos por uma rúbrica para esse tema, principalmente para a questão básica mesmo, para a campanha e fazer o investimento para sensibilizar. Eu acho que as secretarias... Mais uma emenda este ano. Claro. As secretarias e também, assim, com o peso da governança, está sendo coordenado pela professora Iara, que é uma pessoa bem comprometida, né? E está chamando todas as secretarias envolvidas, o turismo, eu acho se preparar. Que não pode só... Por exemplo, o Serviço de Proteção à Criança está ligado à Secretaria de Saúde. Não pode ser só uma gestão da Secretaria de Saúde. Acho que a assistência social tem que estar junto. Então, assim, não adianta dizer assim, esse aqui vai atender a família lá no CRES, esse aqui vai atender a criança só o aspecto emocional. Não, eu acho que tem que ser de uma forma articulada, a equipe tem que ser profissional para que possa atender a todas as demandas, uma equipe que possa ser capacitada para entender que aquele é um problema da família, é uma doença da família, não é um problema da criança e do adolescente em separado. Essa criança está inserida dentro de um contexto familiar. Enquanto a gente não trazer para próximo da gente a família, não adianta fazer psicoterapia individual e uma coisa única, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu tenho que inserir essa criança dentro do contexto dela, de família, de comunidade, dentro da escola. Essa família tem que estar
junto com a assistência social, o que adianta a gente trabalhar com uma família que o pai está desempregado, a mãe está desempregada, entendeu? E a gente não tem o aval da Secretaria de Assistência Social, da rede. Não adianta de nada. Não adianta, se eu quero, por exemplo, trabalhar o pai, abusador sexual ou não, ele jamais vai deixar de ser pai. E nenhuma criança vai querer que o seu pai seja preso, embora ele tenha que ser responsabilizado. Mas aí não adianta ele ser preso e ele sair da prisão, ele vai voltar a ser pai. E aí? Ninguém vai tratar? Ninguém vai pensar no assunto? Acho que enquanto a gente não trabalhar pensando que temos que trazer para próximo a família como um todo, principalmente pai e mãe, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Embora eu acho que a gente está tentando, porque tem várias ações voltadas para isso hoje, mas nós precisamos nos unificar. Tu falavas antes de levar o Estatuto da Criança e do Adolescente para os teus alunos lá no curso de medicina. Isso, para as escolas, para entender. Será que não é interessante também, a partir da jornada, inserir isso nas escolas municipais, como até uma disciplina? Acho que deveria ser. Nós temos conversado com a secretária de Educação nesse aspecto, né, de também divulgar mais o Estatuto na escola. Por quê? Porque ainda tem um mito muito grande de que o Estatuto veio para referendar direitos. E tem um grande conflito com os profissionais, com os professores em relação a isso. Direitos e deveres, né? E também tem um mito de que os professores acham, né, num contexto assim geral, de que o Estatuto veio para retirar a autoridade do professor. Na realidade não é nada disso. Ou retirar a autoridade de pai e mãe. De pai e mãe também é a mesma coisa. A mesma coisa. Eu acho. Com certeza. Falta de conhecimento, falta de saber como lidar com o Estatuto, né? A favor, inclusive, da própria questão do professor e do aluno, da relação professor e aluno, né? Então, esse mito, ele tem que ser desconstituído. E só será desconstituído quando se sabe, quando se está, através do saber, divulgando esse tema, né? Mas eu queria também dizer o seguinte, no início do ano, a comissão convidou, né, o conselho e a coordenadora do comitê, a Yara Ortman, estiveram conosco, já colocando as iniciativas, enfim, que estariam fazendo neste ano. E a Câmara já foi também propositiva, porque nós aderimos imediatamente à campanha nacional e municipal, né, que foi feito durante o período do Carnaval, divulgando o Disque 100, divulgando as iniciativas para que se pudesse fazer a denúncia, a notificação sobre casos de suspeita de abuso. Então, nós tivemos uma participação muito ativa com a nossa presidenta, a vereadora Sofia, né? Estivemos no Carnaval, naqueles dias do Carnaval, divulgando material lá no Porto Seco, lá no nosso sambódromo, né? Para que as pessoas ficassem informadas desse instrumento potente que é o Disque 100, né? E uma outra questão também, para não dizer que eu sou uma vereadora de oposição e só denuncio, né, as questões do governo municipal, eu quero dizer que há um esforço também da Secretaria de Governança Local no sentido de unificar as redes. Nós tivemos também, Leci, no início do ano, uma conversa com o secretário, e estava o secretário da Assistência Social também, que a Secretaria percebe a dificuldade, as secretarias, a Prefeitura, de gestão mais integrada, né? E neste aspecto nós estamos exatamente falando disso, o quanto é difícil ter uma rede articulada. E há uma proposta, sim, de unificação da rede saúde, assistência social e educação no município de Porto Alegre, junto com o Conselho Tutelar, para que possa otimizar recurso, né, recurso público e otimizar recurso humano. Porque muitas vezes tem vários fóruns que trabalham o mesmo tema em horários diferenciados, né, com pessoas diferentes, ou seja, com representantes de secretarias diferentes, e esse tema fica fragmentado, não avançando para a proposição, não sendo proativo para a concretude na realização de propostas importantes como este combate que a gente precisa fazer. Então, acho que essa é uma iniciativa que está sendo estudada, provavelmente nós teremos, deve vir para a Câmara um projeto de lei com essa iniciativa da unificação da rede. Eu não sei bem como o governo vai encaminhar isso, ou se vai ser através de um decreto, mas eu acho que essa é uma boa iniciativa do gestor, embora nós estejamos ainda, né, muito aquém daquilo que poderíamos fazer do ponto de vista de gestão. Não é possível, talvez, um projeto desse tipo partir da própria comissão? Olha, um projeto dessa magnitude, nós vamos enfrentar o tal do vício de iniciativa. Né? Nós temos uma grande dificuldade, os parlamentares da cidade têm grandes dificuldades. Às vezes nós temos propostas importantes
necessárias, boas propostas, e por ser inconstitucional do ponto de vista da autoria, né, nós então temos que fazer toda uma articulação, inclusive com a Prefeitura Municipal. Então, nesse sentido, normalmente nós encaminhamos, né, a Prefeitura para que faça e seja autor de projetos como esse. Né? Mas a perspectiva no momento da relação entre a Comissão e a Prefeitura é de que haja, de fato, esse passo adiante. Se for feito um projeto, se for necessário um projeto, ou se for apenas um decreto, né, provavelmente terá todo o apoio da Câmara Municipal. Assim como veio para cá o projeto do reordenamento do reordenamento da região do Conselho Tutelar, né, baseado exatamente nessa nova formatação. E nós, inclusive, já era para ter... foi votado ano passado, mas nós colocamos uma emenda dizendo que isso seria feito de forma gradual ao longo dessa nova legislatura do Conselho Tutelar. Porque esse projeto chegou aqui no final do ano passado, em pleno processo eleitoral, digamos assim, da nova escolha dos novos conselheiros tutelares, o que do nosso entendimento não era cabível naquele momento, já está em pleno processo eleitoral, né, das pessoas se candidatando para determinada região, a aprovarmos um projeto denominando outra região. Então conseguimos avançar nesse sentido, justamente que este projeto da territorialização do Conselho Tutelar, ele já vem com essa nova formatação das redes também unificadas. Esperamos que contemple toda essa questão. Se não, provavelmente, né, terá todo o apoio da comissão e dos vereadores aqui nessa nova temática de regionalização das redes. Tá certo. Bom, a gente está quase chegando ao final do nosso programa. E para terminar, claro que a gente poderia continuar aqui buscando soluções, mas eu gostaria de que cada uma de vocês desse uma consideração final e já também um convite para que as pessoas participem da jornada. Podemos começar por ti? Pode. Bom, assim, ó, as considerações que eu gostaria de fazer, né, que aqui está chegando as pré-conferências da criança e do adolescente, que esse é um ano de conferências, né? E vai ocorrer na região 4, começa em 2 regiões, dia 16, né? E que vai se discutir, e a gente tensionou mesmo que os temas da conferência para que se discuta esse tema. Sei que várias redes apontou que vai se discutir a questão da violência e exploração sexual na conferência, né? Até para que se desenvolva, vai a juventude, para desenvolver o seu protagonismo juvenil, vai levantar esses temas. E também na conferência da assistência, que aconteceu esse incidente sábado, né, que estava ocorrendo, mas que é importante a questão da assistência com a nova modalidade, que é os CREAS, os CRAS, né, que está se implantando na cidade, que aponta para uma política mais direcionada à população de pontas, né, com a nova proposta do SUAS, né. Então isso é importante que a gente leve a discussão e coloque, né, que a nossa cidade discuta, seja prioritária, discutindo essa questão do tema. Outra questão que eu levanto, que até a nível nacional foi levantada, que é considerado essa questão da violência sexual como de questão de direitos humanos, mas nós achamos que é fundamental nós tratarmos ainda desse tema específico, porque ele existe e precisa se dar visibilidade, né, da questão do tema da violência e exploração sexual, e que isso é um tema comum, a gente vai ter que discutir muito, conversar, então é isso que a gente traz. E o Comitê Municipal e o Conselho Municipal, de novo, assim, está dando uma alavancada, está acreditando e investindo neste tema, né, para que a gente possa levar para toda a ponta da cidade, que os conselhos tutelares também se preparem para poder atender, quando chegar a denúncia lá no conselho tutelar, poder pensar no momento e naquela criança que está sofrendo, né, a violência. Tá certo. Joelza, por favor. Eu finalizo dizendo que, chamando a atenção principalmente para a responsabilidade de cada um. Eu acho que esse não é um problema só deles. Esse não é um problema, como eu falei antes, só do governo, né? Esse é um problema nosso. A gente tem que se conscientizar que essa violência, ela deixa marcas na sociedade, ou de uma forma ou de outra. E hoje eu estou vendo pelos meus adolescentes lá que cometem delitos desde os leves aos mais graves, e que eu tenho absoluta certeza que nós falhamos de alguma forma, como pais, como gestores, como cidadãos. Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. É importante que a gente discuta agora.
é importante que a gente reveja o nosso papel como pai, como mãe, como professor, como médico, como psicólogo, né? Tudo, em todas as áreas em que a gente atua, porque esse filho que é nosso, ele vai sair para as ruas um dia, e a responsabilidade é muito grande. Então é importante que a gente assim saiba como é que a gente está fazendo. Aquele aluno que é meu, que é nosso, ele vai sair para as ruas depois. Então acho que a gente tem que fazer além do que nós nos propomos, todos nós, né? Eu acho que a gente tem que tentar ultrapassar os muros, né? Eu acho que a gente tem que tentar realmente botar a colher e ver, está em risco, não importa se é homem, se é mulher, se é criança, nós temos que ajudar, nós temos que trabalhar. Não adianta botar a culpa no outro que não fez nada. Nós temos que fazer a nossa parte. Se cada um fizer, seja professor, seja médico, seja mãe, seja pai, eu tenho absoluta certeza que a gente vai ter um mundo melhor, muito melhor. Eu acho que é esse o recado que eu quero deixar para todos vocês. De certa forma, a Câmara Municipal assume também a responsabilidade a partir da jornada. Né? Com certeza. Esse é um tema que a Câmara tem trabalhado ao longo dos anos, de vários mandatos, não apenas do meu mandato, é importante dizer, e que tenho também a contribuição de todos os vereadores que estão na Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. É importante ressaltar isso, porque se fosse só a vontade de um vereador, não iria acontecer, né? E esta campanha que nós estamos iniciando de divulgação, nos somando ao Conselho Municipal, ao Comitê Municipal, e trazendo essa discussão para dentro de um segmento tão importante quanto os profissionais que atuam diretamente com a criança e com o adolescente, esse é o nosso desejo de também contribuir. Assim como diz o Estatuto da Criança e Adolescente, né? No artigo 4º, quando diz que é dever de toda a sociedade. Por isso é muito importante o que a Joelza fala, é dever de toda a sociedade, mas é dever especialmente também, Joelza, dos governantes, né? O governo, aquele que é gestor público de uma cidade, ele tem uma responsabilidade muito maior para implementar a política pública necessária para que a gente combata essa criminalidade contra a criança e adolescente no nosso município. Nós que já há 21 anos temos o Estatuto, muito já avançamos com a criação das delegacias especializadas, com a criação dos conselhos tutelares, dos conselhos de direitos, ainda há muito a fazer pelos números que estão aí dados, né? A cada 4 horas uma criança é violentada no estado do Rio Grande do Sul, 3.000 casos, né, no município de Porto Alegre nos últimos 2 anos foram denunciados e tantos outros dados alarmantes que nós temos de estatísticas pelo Brasil afora. Mas nós queremos sim fazer a nossa parte enquanto sociedade, enquanto poder público e, portanto, essa iniciativa da jornada somada a todas as outras iniciativas do Conselho, do Comitê, da própria Prefeitura, significa que nós estamos preocupados sim em cumprir com o nosso papel. Tá certo, eu quero agradecer a todas vocês por aceitarem o convite aqui da TV Câmara, participar desse debate sobre um assunto tão importante e agradecer também a sua audiência. Porto Alegre em Debate termina aqui, nós nos vemos na próxima edição.